Começa agora mais uma edição do Acontece, o programa que leva a contabilidade mais perto de você. O Acontece é uma realização do Sindicato dos Contabilistas de Joinville e região e vai ao ar toda segunda-feira, 19h30, aqui no canal 9 da NET Joinville, TV Babitonga, Vivendo Joinville. E nesta edição, o Acontece vai falar sobre aspectos legais e contábeis nas eleições. E para tanto recebemos o professor, advogado e consultor Marcelo Artilheiro. Marcelo, primeiramente, seja bem-vindo ao Acontece. Muito obrigado, é um prazer. Realmente, Marcelo, essa é uma época, né? Nós teremos eleições agora em 2014 e é uma questão que vem evoluindo muito, essa situação que envolve os aspectos legais, os aspectos contábeis em relação à eleição, né? Tem a questão de ficha limpa e tudo mais. A pergunta inicial é justamente sobre ficha limpa. Essa lei da ficha limpa vai ser aplicada já nessas eleições? Sim, a lei da ficha limpa será aplicada integralmente no processo eleitoral de 2014. Essa era uma dúvida em questão. O que realmente fez com que gerasse essa dúvida se fosse aplicado ou não? O que estava barrando essa situação? A priori, havia uma dúvida se ela entraria em vigor nas eleições de 2012, em razão do princípio da legalidade e do princípio que determina que não se altera o processo eleitoral durante o período em que o mesmo já está ocorrendo. Que o processo eleitoral não se inicia quando começam as eleições propriamente dito. Sim. Ele é pregresso. Então, toda norma que vai afetar o processo eleitoral, ela tem que ter um tempo para que os próprios partidos, para que os protagonistas, e inclusive o próprio povo, que é o protagonista das eleições, tenha conhecimento e se adapte a ela. Para quem não entende exatamente sobre essa lei da ficha limpa, qual é o objetivo dela exatamente? O objetivo primordial da lei da ficha limpa é gerar um voto consciente, permitindo ao eleitor que ele, antes de exercer o seu direito de cidadania, de votar, tenha conhecimento da vida pregressa do candidato, suas ações profissionais, políticas, administrativas, a sua convivência social, para verificar se aquele candidato se amolda ao novo representante do povo que a própria sociedade existe, um representante do povo mais digno, mais cândido, mais puro e mais austero. Essa questão que envolve essa vida pregressa do candidato, ela se reflete inclusive nas questões que envolvem a vida particular dele, a questão de empresas. Que questões que realmente entram nessa situação da ficha limpa? A lei da ficha são questões de ordem pública. Não é toda condenação de segundo grau ou uma decisão transitada em primeiro grau que tornará o candidato inapto para exercer um mandato. São questões relacionadas à ordem pública. Por exemplo, se um candidato é condenado a pagar uma pensão alimentícia, isso é irrelevante para fins políticos. Se ele é condenado a reparar o dano que causou na propriedade de alguém, no veículo de alguém, mesmo condenado em segundo grau por um órgão colegiado, isso não tem reflexo nenhum para o exercício do mandato. Então, são questões que se balizam por questões de ordem pública, de probidade, de moralidade, de legalidade, relacionada ao exercício de uma função pública ou a uma atividade pública. Se ele é um administrador de uma empresa, né, se ele é o proprietário de uma empresa, de repente ele é um responsável, e essa empresa causa algum dano para a pessoa física ou para a cidade, essa é uma questão que entra nessa ficha? Depende do dano, vai depender do dano. Nem todo dano causado por exemplo, se uma sociedade empresária causa um dano, não entregou, por exemplo, uma televisão que vendeu ou entregou a televisão com defeito, essa questão, até porque a obrigação de entregar o bem vendido não é da pessoa física do candidato, mas da pessoa jurídica, sociedade empresária.
porque as pessoas são duas. Uma é a pessoa jurídica, responsável pela obrigação que assumiu de entregar o televisor, e outra é o empresário, sócio ou acionista da sociedade, dependendo do tipo de sociedade, se por cotas ou por capital. Então, dependendo da situação, aí deve-se levar em conta até a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, eventualmente considerando o dano, ele poderá responder como pessoa natural, mas em regra, não. A lei da ficha limpa, então, se formos pensar, é uma novidade nas eleições. Que outras novidades teremos nessas eleições de 2014? Nessas eleições de 2014, teremos algumas novidades. Uma delas é a primeira grande novidade, é a necessidade que a prestação de contas seja assinada por um profissional da contabilidade. Outra novidade é a obrigatoriedade que nos debates se utilize a linguagem brasileira de sinais, a Libra, ou se utilize do recurso de legendas. Outra novidade é a proibição do telemarketing, visando objetivamente a garantir o direito à privacidade ou de não ser incomodado dos cidadãos, já que, se liberado isso, infelizmente, ressalte-se, nem todos os candidatos iriam ter o bom senso de não enviar mensagens com propaganda eleitoral à noite, ou aos sábados, ou aos domingos, aos eleitores. Uma outra novidade é a possibilidade do eleitor votar em trânsito. Ou seja, aquele eleitor que não estiver no seu domicílio eleitoral poderá pedir à Justiça Eleitoral, desde o dia 15 de julho até o dia 21 de agosto, que deseja votar numa outra cidade, numa capital ou num município que tenha mais de 200 mil eleitores. Professor Marcelo, no primeiro bloco o senhor falou que uma das grandes novidades agora é o TSE tornou a obrigatoriedade da assinatura de um profissional da contabilidade na prestação das contas em relação a uma campanha política. Por que eles tomaram essa atitude? Penso eu que essa decisão levou em consideração a forma não técnica e amadora com que alguns candidatos, coligações e partidos apresentavam suas contas. Então, o Tribunal Superior Eleitoral chegou à conclusão de que, até para o aprimoramento da própria cidadania e para possibilitar que o próprio Tribunal Regional Eleitoral possa examinar com maior rigor as contas, que quem as faça seja alguém competente, alguém que estudou, alguém habilitado para fazer a contabilidade. Obviamente que isso tem um preço. E o preço será que, em situações extraordinárias ou excepcionais, quando o Tribunal Eleitoral verificar a ocorrência de um erro técnico grave, insanável, que possa até comprometer o mandato do candidato eleito, e, ocorrendo o erro por parte do profissional de contabilidade, o Tribunal Regional Eleitoral irá remeter integralmente ou parte do processo para o Conselho de Contabilidade que tem jurisdição sobre aquele contador, para que verifique como se deu o erro e, se necessário, aplique ou não, porque aí o mérito é do CRC, a sanção prevista na legislação específica. Tem uma questão que provavelmente o senhor já vai nos dar como alerta em relação aos contadores, que é a questão que é a do fundo de caixa, a utilização dessa verba, né? É uma questão que o senhor já nos alerta que é uma questão problemática, que merece atenção. Sim, é que o fundo de caixa é um recurso financeiro baixo, que varia de 2% do valor fixado para o gasto a R$100 mil,
que deve ser usado com cautela e com uma certa prudência, no sentido de fixar um entendimento que aquele recurso que circulou, destaque-se, previamente, a origem dele é a conta do candidato, ou a conta do comitê, para despesas extraordinárias. As despesas de caráter ordinário, elas devem ser pagas de forma ordinária, por cheque ou transferência. E aquelas despesas que não possam ser feitas, pequenas despesas, atualmente o valor é R$400 e antes era 300. Essas despesas que o candidato faz em trânsito, que está indo de um município para o outro, quando se tratar de mandato estadual ou federal, e aí uma gasolina, uma refeição, aí se justifica o uso do fundo de caixa. Agora, as despesas que podem ser contratadas de forma ordinária, assim também o pagamento deve ser de forma ordinária. Ou seja, a utilização do fundo de caixa é uma exceção. Essa questão que o senhor falou, existe uma conta específica para a campanha. Todos os candidatos serão quem abrirão essas contas? Todos os candidatos, todos os envolvidos no processo eleitoral, candidatos, os comitê eleitoral, devem abrir duas contas. Uma conta destinada especificamente a receber as doações de campanhas e uma outra conta destinada a receber recursos oriundos do fundo partidário. Certo. Existe um prazo para a abertura dessas contas, não? Ambas as contas devem ser abertas pelos candidatos em até 10 dias após a concessão do CNPJ pela Justiça Eleitoral, pela Receita Federal do Brasil. Tem uma situação que também está bastante em voga no momento, que é o que envolve as doações, né? O que ficou definido realmente sobre essas doações? Quem pode doar? Existem limites para essas doações? Sim. Podem doar em tese, ressalvadas as impossibilidades que a lei arrola, todas as pessoas naturais e pessoas jurídicas. Né? As pessoas naturais ou físicas podem doar até 10% do que declarada a Receita Federal em 2013, no caso, e as pessoas jurídicas até 0,2% do que também declarou a Receita Federal do Brasil no exercício de 2013. Por sua vez, o candidato pode doar para si mesmo a autodoação até 50% do seu patrimônio. As exceções de doações são as pessoas jurídicas cujo o objeto social tenha por finalidade coisas ou questões que não se mostram compatíveis com a política partidária. Por exemplo, as instituições religiosas não podem doar. Certo. As instituições sindicais também não podem doar. As agremiações de futebol, de esportes, também não podem doar. Por sua vez também, as concessionárias e permissionárias de serviços públicos também estão proibidas de doar. Até porque, se doassem, iam doar para o partido que está na situação. Certo. Até para uma tentativa de renovação contratual ou de um eventual benefício. Então, para evitar que eventuais conflitos de interesse ou eventuais ilegalidades, o legislador foi taxativo ao dizer tais pessoas, e o rol que eu disse é um rol exemplificativo, não é um rol exaustivo. A legislação disse tais pessoas jurídicas não podem contribuir, considerando o seu objeto, a sua finalidade ou a sua relação com o poder público. O que a gente vê, na verdade, é bastante comum, né? As empresas que foram prestadoras de serviço durante um governo, por exemplo, né? Principalmente construtoras, é um exemplo clássico em relação a isso, ajudarem nas campanhas, às vezes não só da situação, mas da oposição também, acaba acontecendo. Isso tem uma tendência de não...
As prestadoras de serviço, nem todas as prestadoras de serviços são concessionárias ou são permissionárias. Por isso que a lei diz concessionárias ou permissionárias. Quem constrói, por exemplo, uma escola ou um posto de saúde, não é concessionário, não é permissionário de serviço público. Esta pessoa jurídica pode doar. Certo. Quem não pode doar é quem tem uma concessão de serviço público. Por exemplo, quem tem a concessão de manutenção da BR-101, não pode doar. Quem tem a concessão da manutenção de serviço público de Joinville, não pode doar. Quem tem a concessão da manutenção do serviço de coleta de resíduos no município de Joinville, também não pode doar. Quem tem uma permissão também de serviço público no município de Joinville não pode doar. Os meros prestadores de serviços, não há impedimento. É lógico que poder-se evoluir legislativamente para proibir até. Só que aí afunilaria muito, diminuiria muito o número de doadores, já que são poucos, já que, infelizmente, tanto as pessoas naturais como as pessoas políticas, esta representada por seus administradores, não costumam se adentrar no mundo político. Então, talvez essa medida restritiva seja prejudicial à evolução da própria política. Professor Marcelo, ainda sobre essas questões das doações, surge uma possibilidade seguinte: a situação do governo do estado não pode receber doações das concessionárias, é um exemplo. Mas, e se a empresa daqui, que presta serviço para Santa Catarina, quiser fazer uma doação para um outro estado, ela poderá fazer essa doação? Não, não poderá. Não poderá porque a titularidade, vamos dizer assim, a característica do consórcio se mantém. Aí nós estaríamos diante até de um nepotismo de doação, né? Uma concessionária do estado de Santa Catarina doa para um estado, para um Y, e é o concessionário do estado Y doaria para o governo do estado de Santa Catarina ou outro qualquer governo. Então, a lei foi taxativa ao dizer, é vedado que o concessionário de serviço público doe. Não interessa se a concessão é municipal, estadual, federal ou distrital. Não pode doar. A questão da doação me faz lembrar também uma situação que aconteceu recentemente para ajudar na quitação das multas em relação ao mensalão. Foi feita uma campanha pela internet para receber essas doações e alguns dos políticos famosos aí do governo federal, ligado ao governo federal, conseguiram arrecadar um bom dinheiro em relação a isso. Essa doação para a internet, ela é permitida? A doação para a campanha eleitoral pela internet é permitida. Desde que o candidato, né, coloque no seu site a forma de captura das doações pelos dispositivos usuais de crédito e débito, que seja possível identificar o doador, pessoa jurídica ou natural, com a sua razão social e CNPJ, com o seu prenome, nome e seu CPF, e que também sejam emitidos recibos eleitorais. Certo. E essa questão da doação, vamos dizer assim, é um recurso, então, que pode vir recurso próprio, pode ser um recurso de doação, recurso do partido, né, o partido também. E que outra forma de recurso que existe? Existe uma outra forma, que é a forma do candidato, do comitê eleitoral ou do partido, tentar conseguir, porque nem sempre consegue, através da comercialização de bens e serviços. Ele, por exemplo, pode fomentar um jantar para incentivar a participação de pessoas na campanha de determinado candidato. Nesta hipótese, na realização deste evento, ele deve informar a Justiça Eleitoral em até 5 dias, que pretende e vai realizar o evento. Por sua vez, a critério do magistrado, ele poderá determinar
que os servidores da Justiça Eleitoral compareçam naquele local a fim de verificar a regularidade, número de pessoa e a emissão dos respectivos recibos. E depois que feita a arrecadação, esse dinheiro, esse recurso financeiro deve ser depositado integralmente na conta de campanha eleitoral. Tem uma questão que a gente lembra, que a gente sabe que é proibida atualmente, os chamados showmícios, mas eram eventos gratuitos na rua. Essa questão de um jantar, ele pode envolver uma apresentação musical, alguma coisa? Não. O que pode ter é uma música ambiente. Agora, o showmício é proibido, até para manter a paridade ou o equilíbrio das armas. Certo. Senão um grande partido iria contratar um grande cantor, por sua vez um partido que também contribui para o aperfeiçoamento da democracia e da cidadania, por não ter tantos recursos, ou não ia trazer ninguém para brilhantar o seu humilde jantar ou o seu comício, ou iria trazer um cantor modesto, de pouca expressão, que talvez até atrapalhasse politicamente o candidato. Uma questão que qualquer cidadão pode verificar facilmente, entrando no site do tribunal, está ligada àquela situação que o senhor falou, de doação do próprio candidato, 50% do seu patrimônio. A gente vê claramente que quando existe a declaração de bens do candidato, ela não reflete exatamente uma realidade, principalmente em relação a valores de imóveis, coisas nessa questão, que é um valor simbólico, vamos chamar assim, não é o valor exatamente comercial do imóvel, por exemplo. O que é avaliado aí? É o valor realmente real ou esse valor venal que aparece? É o valor que está na declaração de imposto de renda. Obviamente que muitos imóveis que estão ali não representam o preço de mercado. Certo. Às vezes o preço de aquisição primária daquele imóvel. Né? Então, isso é até muitas das vezes prejudicial ao candidato, porque um imóvel que está lá por 100 mil, se ele fosse vender hoje, estaria R$1.800.000. Sim. Mas ele foi declarado e o preço de escritura de venda é aquele. Esse dinheiro arrecadado, ele pode ser usado de qualquer forma ou tem questões que ele não pode adquirir em relação à campanha? Não. Os recursos auferidos para fins eleitoral, ele deve ser gastos nos termos da lei. Não pode ser utilizado de forma inadequada ou de forma irregular. Deve ser utilizado para adquirir bens e serviços relacionados à propaganda eleitoral. Então, a confecção de material impressos, de placas, de músicas, dos jingos, de santinhos, de contratação de serviço de som, de serviço de transporte de placas, não de eleitores, certo, porque aí é crime. E outros serviços do contador, porque o contador vai ter que ser pago para poder fazer a contabilidade. Serviços de jurídico, serviços de administração, o serviço de marketing. Então, tudo que está relacionado à propaganda eleitoral. Não pode ser utilizado a coisa estranha, a propaganda eleitoral. Professor Marcelo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa. É um assunto realmente interessante, poderíamos falar muito mais tempo, mas para finalizar, gostaria que o senhor levantasse alguns assuntos que são importantes ainda em relação a isso. Primeiramente, em que momento da eleição que nós estamos? Essa questão da prestação de contas, sobre as datas específicas, né, que precisam ser levadas em consideração, e ainda destacar, de repente, aquelas condutas que serão vedadas para as eleições. Nós estamos atualmente no momento em que os candidatos submeteram a seu registro de candidatura nos respectivos tribunais, os técnicos dos tribunais estão examinando as documentações e subsidiando os relatores para que emitam o seu voto, sua decisão. Então, nós estamos justamente nesse momento. E nesse ínterim, há um momento em que se possa impugnar uma candidatura de determinado candidato que alguém ache que ele não reuniu as condições para ser candidato. Então, nós estamos justamente, considerando a data em que foi apresentada à Justiça Eleitoral, nós estamos justamente nesse momento de espera do trâmite ou da fluência do prazo para impugnação, ou em alguns processos já estão conclusos com os relatores, outros estão com o Ministério Público para manifestação.
Após isso, será feito julgamento e o candidato que se sentir prejudicado, né, poderá recorrer ainda ao Tribunal Superior Eleitoral para ver o seu registro deferido ou mantida a decisão de indeferimento, já que se presume que ninguém vai recorrer da decisão que deferiu o registro. Com relação a outra questão que tu perguntaste, as datas, nós teremos 4 prestações de contas. Teremos a primeira parcial, que começará em 28 de julho, salvo engano, terminará 2 de agosto. Teremos uma outra parcial que começará no mês de agosto e terminará em setembro. Teremos a prestação de conta final dos candidatos a proporcional. Então já temos aí 3 prestações de contas. E teremos em novembro, salvo engano, 24 de novembro, a prestação de contas do segundo turno, das majoritárias que foram para o segundo turno, né? O governador e presidente da República. Então, certo, temos 4 prestações de contas. E a questão que envolve ainda as questões vedadas sobre essa eleição? Nós temos algumas condutas vedadas que objetivam maior lisura no processo eleitoral e outras que são apenas em decorrência da necessidade de se manter o bom senso e a ordem pública. Por exemplo, no período eleitoral, um carro de som não pode passar na frente do hospital, onde tem gente repousando, doente, ou se está fazendo uma cirurgia, aquele som atrapalhando as pessoas que estão trabalhando. Também não pode passar em frente de outros prédios públicos. Estão os alunos estudando e o carro de som lá fora fazendo barulho. Então é óbvio que isto é inoportuno. Também não podem, outras condutas vedadas são, em regras, a colocação de cavalete em locais impróprios, a calçada é estreita. O candidato põe o cavalete no meio da calçada. O pedestre vai passar por onde? Então, não pode. O direito é muito bom senso. A compra e a venda de voto, e aí fica um alerta, comete o ilícito penal tanto aquele que compra, como aquele que vende. Certo. Fica também proibida as doações, né? Então, as famosas compras de voto, sim, doações de carro de barro, de sacos de cimento, pagamentos de luz elétrica, de água, doações de cesta básicas, porque isso desequilibra o processo eleitoral. E há inúmeras outras condutas proibidas, que se a gente fosse arrolar, iríamos a tarde toda aqui falando sobre elas e explicando os motivos lógicos que proíbem isso. Por exemplo, serviço de táxi é um permissionário de serviço público. Sim. Então, os taxistas, por sua vez, não podem entregar santinho para ninguém. Não é verdade? Claro. Nos locais de uso comum do povo, também não pode ser feita propaganda eleitoral. Numa clínica dentária, numa clínica médica, num salão de cabeleireiro, num supermercado, também nem pode botar a placa e nem pode distribuir santinho, porque é um local onde todos entram. No mercado, numa igreja, além de ser uma violação aos sentimentos religiosos, tanto do sacerdote que está realizando a cerimônia ou o culto, como dos adeptos daquela religião, é uma afronta. Não é inconveniente que uma pessoa que está rezando uma missa ou participando de um culto seja importunado com alguém entregando santinho, né? Então é proibido também entregar santinho dentro de shopping, porque o shopping é um local público, na saída de hospital, né? Então, os candidatos, principalmente, devem orientar seus cabos eleitorais a agirem com educação, a agirem como se pondo no lugar do eleitor. Assim como é inviável, impróprio, que num domingo, 11 horas da manhã, você almoçando com a sua família, alguém lhe telefonasse, vote no fulano de tal, número tal, né, como acontece muito com quem vende ou quer vender um cartão de crédito, claro, ou um serviço, ou um consórcio, ou qualquer outro bem. A pessoa até atende por cortesia, mas se sente violado.
além de uma violação ao direito à privacidade e à intimidade, aquela sociedade empresária demonstrou um desrespeito medonho, porque ela tem que primeiro verificar se ela se pondo no lugar do consumidor, do eleitor, se ela gostaria de ser importunada. Olha, excelente. Esse assunto envolvendo política, realmente, principalmente nesse ano eleitoral, é muito interessante. Com certeza, como o professor Marcelo mesmo falou, precisaríamos de muito tempo, muitos programas para falar sobre isso. Mas, professor Marcelo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela gentileza de vir até aqui e esclarecer muitas dúvidas, com certeza, dos nossos telespectadores. O prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, esse foi o Acontece, o programa que leva a contabilidade mais perto de você. Lembrando que ele vai ao ar toda segunda-feira, 19h30, aqui no canal 9 da NET Joinville TV Babitonga, Vivendo Joinville. Um grande abraço e até o próximo programa.